vai saber. Quem foi esse aqui? Olha que lindo, eu queria tirar foto aqui, ó. Não pode não, não pode nem parar. Olha, que coisa linda. Eita, tem as casas aqui dentro d'água, do lado de cá. Não dá pra eu ver, infelizmente. Não é dentro d'água, é nas ilhas, bem entendido. Rapaz, pô, eu pensei que era brincadeira, mas tem Menino, mesmo. que ponte tão íngreme, meu Deus. Eu nunca passei numa ponte assim, não. Olha, painho. Olha pra frente. Eita, a montanha russa. Rapaz. Agora, pensando bem, eu nunca fui um ser não migratório. Eu sempre migrei para algum lugar, assim. Eu sempre mudei, eu sempre tive de passagem. E meus pais, eles já tinham morado fora do Brasil antes mesmo de eu nascer. Então sempre eles tiveram amigos estrangeiros que iam visitar a gente quando a gente era criança. E isso também despertava uma curiosidade imensa, né? Quem são essas pessoas que falam uma língua estranha, que eu não entendo, que tem cheiro diferente, que se tem um jeito diferente? Da onde elas vêm? Que lugar é esse que elas vêm? Como é? Eu me lembro quando eu era criança, eu ficava assim olhando pro espelho e eu dizia, um dia, sei lá, quem sabe, né? Tem alguém do outro lado do mundo que tá olhando no espelho também, assim, nessa mesma hora que eu, que é assim, totalmente parecida comigo, e que a gente vai se encontrar a qualquer momento e que a gente vai trocar essas experiências, assim, porque aquela pessoa também é considerada estranha, eu também sou considerada estranha aqui, então a gente vai se encontrar no lugar certo, que é o lugar que é pra gente estar. Acho que ser imigrante, cara, acho que é uma coisa que é um processo que eu venho vivendo desde a minha infância, assim. Acho que no dia que eu parar no lugar e fixar raízes, aí eu vou entender, acho que realmente o que é ser imigrante, porque aí o processo para, entendeu? Tô no processo ainda. Eu acho que eu comecei a perceber que o meu olhar tinha um sotaque. Que o que eu vejo aqui é bem diferente do que alguém que nasceu, morou e vive aqui. Alguém que mora em outro lugar e vem só como turista. E até mesmo dos outros brasileiros. Aqui eu procurei muito o meu sotaque. Lugares, pessoas, atitudes, modos de vida que me lembrem a minha casa. E talvez nem seja a atitude mais correta quando você está morando em outro lugar. E o que eu me dei conta é que eu sempre procurei as mesmas coisas. Coisas que me fizessem sentir em casa, coisas que me fizessem sentir bem, coisas que me fizessem sentir que aqui também é o meu lugar. الو 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 لا ما هو هيك احسن، هيك بروح الصدى، هيك بروح الصدى. كيف الشايف احسن؟ واضح؟ خلي تمك عليه بروح الصدى. انا بطبق على شوف. É engraçado que tu mencionou isso. Essa semana, eu dormi, quando eu tava dormindo, eu acordei e eu pensei que eu tava na minha cama antes, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse me casado. E meu cérebro começou a funcionar bem lentamente. Aí eu fiquei meio assim, assustada, mas aí depois, claro, voltou tudo pra minha mente. Eu, cara, que loucura. Como que me parar aqui, pelo amor de Deus?
A minha casa já é aqui faz tempo, mas eu me sinto estrangeiro. Eu acho que eu me sinto estrangeiro e vou sentir estrangeiro aqui pro resto da vida. Não que eu fique aqui o resto da vida, não sei o que eu vou fazer, mas pronto, que eu vá, eu acho que eu vou me sentir um pouco estrangeiro. E tenho a impressão também que mesmo se eu volte pro Brasil, ou se eu volto pra Recife, eu acho que eu vou passar a me sentir um pouco estrangeiro. E ao chegar aqui, eu senti um pouco que o pessoal chama aqui de mal, como é que chama? Mal do país. Você já ouviu falar disso? Você sente saudade do lugar onde você está e você começa a ficar fora de si. Sei que eu saí foi na rua, feito um doido. E fui para um parque e fiquei achando que tinha morrido. Eu me vi morto. Morri. Eu fiquei completamente alucinado. E tirei a roupa na rua. Você tá ouvindo? Eu sempre tive essa crise de identidade, Micaela. Eu sempre opto assim, por negar totalmente aquilo que eu fui para poder aprender alguma coisa interessante. É como se você zerasse, sabe? Pronto, você definiu bem, assim, é uma negação-proteção. Eu ia lhe perguntar uma coisa. Pra ti, como é ser estrangeiro aí? Ser estrangeiro é você realmente... Tu pode aprender a língua, tu pode casar até com a outra pessoa desse país, por exemplo, mas tu vai continuar sendo estrangeiro, assim. É um pertencer não pertencendo ou aceitando a situação de ser diferente naquele local, assim. Ou se enganar achando que você é totalmente daquele local, mas você não. Eu acho que a gente não se torna japonês, argentino, que seja de uma hora para outra, entendeu? Assim, tu tem que negar muita coisa para que isso aconteça. E eu acho que não vale a pena. E como é o teu sentimento, a tua relação com o pertencimento aí? O sentimento de pertença. Se eu pertenço, assim, à sociedade ou algo assim. Tu te sentes parte? Eu já nem me senti assim, brasileiro. O que é ser brasileiro? Que danado é isso, tá entendendo? O que é ser recifense? Eu sou ser humano. E aí não tenho muito... Aí não tenho muito pensamento desse tipo, tá entendendo? Não afeta... Não me afeta no sentido de eu me sentir excluído ou não, tá entendendo? Mas eu não sinto essa necessidade de fazer parte de um grupo, né? Respondi tua pergunta? Posso filmar? Posso filmar? Pode. Tânia, pode filmar. Ficou legal? Quer que eu rediga? Não, ficou legal. E... Na verdade, eu estava escutando. É possível que depois a gente marque algumas conversas só para retomar algum tema que tenha ficado ruim. Tem, por exemplo, quando tu contasse por que tu fosse para aí, tá muito cortado. Foi a nossa primeira conversa. Eu ia te pedir para tu fazer não um resumo no sentido de não contar bem, mas assim, contar, explicar em poucas palavras como foi, o que te levou aí. Aquela história de que tu sempre visse muito filme e sempre tivesse um contato muito massa com o inglês. Eu não lembro de ter isso não, Mica, que eu vim pra cá porque por causa do filme. Que tu terminasse te sentindo num filme quando tu fosse pra aí. E aquela história que tu me contou.
É como se eu estivesse repetindo a pergunta. Como é? Como foi? Como tu foste para aí? Eu já disse essa parte, né? Posso continuar? Tá meio confusa. E deixa eu posso perguntar só uma coisa? Claro. E você tá fazendo na Argentina? Eu vim estudar, depois fiquei um ano mais, porque a nossa ideia era de que fazer esse filme aqui era mais interessante. E vamos tentar filmar isso que a gente conversou? Filmar o que tu achas que representa, fazer uma lista do que é o teu mundo aí. Tu vais demarcar o teu território a partir dessas imagens. E você não aparece, nem a sua casa. Porque a ideia é que essa imagem seja o seu olho, certo? E que sejam sempre imagens fixas. Porque é uma ideia da gente criar uma unidade também entre todos que estão filmando. É um exercício, assim, de paciência. Porque tu vais olhar, estudar direitinho qual vai ser o plano, né? E apostar nele. É importante que a gente tenha bastante vídeo para que a gente visualize o que tu estás falando. E tranquilo. A ideia é contar uma história, como se cada planinho desse fosse uma estrofe de uma poesia. Estou captando. E levando muito em consideração o som, né? Que o som é muito importante. Tá bom, fechou. Se tu quiseres, tu já podes ir filmando e me mandando, que aí eu já vou trocando uma ideia contigo. Alô? Aqui não, aqui são 9 agora. Aí eu acordo um pouco cedo também, mas tá de boa, pô. Então marcou pra hoje? Foi. Então tava esperando. E aí? E aí? Não sei se a Laura te explicou, mas a ideia do projeto nasceu quando Laura estava em Angola e eu tô aqui na Argentina. Pode crer. A gente viu que tinha muita coisa parecida. E a gente achou engraçado, né? Como é que podia a gente em continentes tão diferentes e vivendo coisas parecidas. É o que mais a gente vai conversar. Pois é. Pode crer. Eu vou gravar esse áudio dessa conversa que a gente tá tendo agora. Tranquilo. Pra gente montar o filme a partir disso. E aí a única coisa que eu ia te pedir era que quando eu te fizer uma pergunta, tu incluas o tema para que se possa entender. Porque a minha voz não vai entrar. Mais pra trás. Sai dali, bora. Tu também, vai, dança, pode dançar, tá filmando. Mais pra trás. Então vamos encostar mais aqui. Porra, você já não entende mais português. Então, esse projeto nasceu há 5 anos. Depois desse encontro com Laura, essa amiga produtora, fui numa livraria e li uma frase do poeta Manuel de Barros, que nunca mais voltei a achar, que dizia que a nossa visão tem o sotaque das nossas origens. Liguei para ela, chamamos o filme de Sotaque do Olhar. A nossa ideia era realizar um documentário poético, filmado com celular, construído com uma voz em off única, que costurasse essas tantas miradas. Lançamos uma convocatória no Facebook, procurando recifenses, pernambucanos que morassem pelo mundo. A ideia era que fosse um de cada continente, mas no final das contas foram muito mais. É como se desde essa época eu soubesse que precisava me colocar como personagem, mas não consegui. O resultado foi uma montagem fria, acadêmica, que não funciona. Engavetei o material e de lá pra cá tentei estabelecer parcerias com os tantos editores para finalizar, mas nunca se deu.
5 anos depois, eu estou na Argentina, numa mesa de bar, e reencontro o Ceci, montadora. Marco uma reunião. Falo do projeto e ela me pergunta: ¿pero por qué quieres hacer esta peli? Yo trato de contarle todo eso. Ella me interrumpe: no, ¿por qué quieres hacer esta peli? Aguanto el llanto, salgo y bailo por 7 horas seguidas. Decidimos montar o doc à distância, mais uma distância. Talvez porque a distância seja o campo das palavras, minha casa, casa da poesia. Minha proposta era entregar o material para ela armar. Ela não aceitou. Como parte do processo de conquista, de convencê-la a embarcar no projeto, sedução cinematográfica, eu me lancei num mergulho e nadei nas minhas motivações reprimidas. Por vezes me afoguei. Mica, nada, avisarte que tu disco ya está acá en Buenos Aires, ya podemos tener como una primer charla con el disco y nada, como para arrancar a laburar juntas. Lo que estoy haciendo es markers y hago como una descripción básica, digamos, ponele calle, tráfico, embotellamiento, baldío, abandono, ropa colgada. Quanto mais avançávamos, mais nos dávamos conta de que o filme estava em outro lugar. La historia es el que cuenta. Que loucura tentar encontrar coerência em uma só voz em off, formada por vários personagens quando somos polifônicos, na multitude. Quanta resposta a não pergunta. Quanta resposta a não pergunta. Perfecto, Mica. Ahí los vi del celu, yo ya salí de la isla. Yo creo que hay algo también de estar perdido, como que aparte de lo que voy describiendo me voy anotando cosas de las sensaciones que voy teniendo. Igual mañana te mando mail y hablamos bien, dale. De niña nutría un fuerte rechazo por el cine, las novelas, los romances. Mi historia ya era una narrativa. Creaba tramas por segundo. Tramas que explicaran qué es ser. Plot, a raiz do meu sobrenome. Del inglés, la trama o el argumento que da origen a una historia. ¿Estaría determinado por mi nombre? A la vez, ¿el documental brasilero es tan político? Ayer mi mamá me hablaba de una peli y decía que le parecía un absurdo que en los días de hoy se haga algo tan soso, irrelevante. Arranco aquí, más una peli irrelevante, despretensiosa, desimportante. O despropósito é mais saudável que o solene, Manuel de Barros. E eu gosto das palavras que saem do corpo. Resistência, 30 de junho de 1986. Débora, quanta saudade. Que todos estejam bem aí na sua casa. Quanta aventura, quanta loucura, mais que tanto prazer. Nunca viajei tanto em tão pouco tempo. Fui do Rio a São Paulo, de São Paulo ao Paraná, daí a Foz do Iguaçu e finalmente aqui na Argentina. Mas acho que você quer mesmo saber de minhas fofoquinhas também. Adorei o Rio, andei de bondinho, fui no Corcovado, assisti aulas de balé, foi ótimo. Já em São Paulo não tenho muito o que contar, porque não saí do hotel.
Briguei com Mix, foi ótimo, nada melhor que uma briguinha de vez em quando. Viemos da fronteira à casa de Mix de carona. Foi uma experiência ótima. Aqui na Argentina é muito fácil pegar carona, todo mundo para. Aqui se toma muito chimarrão e estou de língua queimada porque gosto muito. Não imaginava tanto frio, tem noites que chega a 15 graus. Passo o dia lendo, assistindo televisão, menos programas humorísticos, porque todo mundo ri e como eu não entendo nada, fico voando. Mas já consigo fazer com que me entendam. Até agora só saí de casa umas 3 vezes, pois chove sem parar. Mas a casa é bem aconchegante, pelo menos não faz frio. Pensamos no mês de julho irmos para Córdoba. Aí irei escrever mais. Isso é só um bilhetinho. Beijos cheios de saudades da amiga Beth. Beth é minha mãe, Mix meu pai, que na verdade se chama Hugo. Ela descobriu já em São Paulo. Quando pegou um documento dele, encontrou outro nome, outra idade. Disso eu sabia. Ainda assim, ler essa carta me assustou. Eu não sei o que é não ser estrangeira. Sou filha de brasileira com argentino, neta de judeu russo. Minha família brasileira dizem que tem ascendência franco-indígena. Disso nunca se fez mistério. Logo achei que não tinha muito o que descobrir. Tem mais presença em mim o que falta. Me dei conta depois de anos. Somos todos assim? Herança ocidental? Cristiana? Questão é que sempre me faltou saber de onde eu vinha. Minha mãe se encantou pelo meu pai aos 18 anos, em Salvador da Bahia, cidade que nunca quis conhecer, e foi morar na Argentina, contrariando sua família, ou fugindo, como ela diz. Chegou lá e foi recebida com surpresa por minha família paterna. Eles não sabiam que ela estava indo. Em pouco tempo, ela se transformou numa peça de museu antropológico, a negra que havia vindo do Brasil. Todos a queriam conhecer. É o que ela conta, o pouco que conta. Sozinha no estrangeiro, certamente sem poder voltar, ela decidiu engravidar. Diz que queria algo que fosse seu, naquela terra estranha, com pessoas estranhas que falavam uma língua estranha, viam nela uma estranha. Com as amigas e familiares com quem se conectou por lá, bordou todo o meu enxoval verde e amarelo e decidiu que eu nasceria no Brasil. Talvez fosse o passaporte que ela precisava para migrar de volta. Tô pensando alto, supondo. Estoy un poco, o sea, te transmito mi estado. Estoy un poco nerviosa, no nerviosa, pero como ansiosa de que pasa el tiempo, sigo viendo material, escuchando audios, como cortando audio y siento que sigo como en una, que está, es normal igual, esta búsqueda de esqueleto, estructura, guión, que se está haciendo medio a la par que vamos viendo el material. Pero no, yo me tranquilizo y sigo escuchando todo y es así, no pasa nada. Nasço Micaela, em Recife, com o primeiro nome posto pelo meu pai, a contragosto da minha mãe, e pelo qual sempre nutri rechaço, vergonha e até raiva. Ekaterina, 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 Ekaterina não, Ekaterina. Estivemos 3 meses no Brasil. Por mais que minha mãe já percebesse o quão perturbado meu pai era, uma pessoa que passava a noite sem dormir, talvez a loucura dele deixasse ela mais segura que as paredes daquela casa brasileira. Talvez ela só pudesse ser mãe de verdade longe dos pais. E talvez essa autoridade de mãe, mais do que a própria filha, era sim, algo que ninguém mais podia tirar dela. Saímos do inverno chuvoso recifense, de volta para a Argentina, e lá estivemos até os meus 3 anos. Foram lá os primeiros passos, as primeiras palavras e provavelmente as primeiras frases. Dizem que eu caminhava a casa inteira sem mover um só bibelô de lugar, uma muñequita. Desde muito cedo havia percebido que o dever ser era minha cédula de identidade. Quando ela decide voltar, tenta vender suas joias para comprar a passagem de volta.
Eram todas falsas, mas o joeiro se apiadou e se las comprou igual. Puedes entrar si quieres. Vale, adiós. Quando chegava nesse ponto da história, eu sempre achava que parecia novela mexicana. Me afastava, me abusava. Não é à toa que anos depois minha mãe se tornou dramaturga. Minha avó diz que lembra da minha cabecinha na janela do ônibus e aquela despedida que ela nunca entendeu bem por qué. La verdad es que hoy me doy cuenta de que la pasamos tratando de comprender a la vida, pero que a menos que aclaremos, lo que hacemos son puras suposiciones. Uno no comprende nada, nunca. De vuelta a Recife, nunca terminé de saber si mi papá vino o no a vernos. A cada versión del guión, este hecho cambia. Resistencia Chaco, 22 del 5 de 1993. Querida Micaela, siempre nos acordamos de vos y especialmente en estos momentos en que pronto cumplirás 6 años. Te deseamos muchas felicidades en tu día y que todos tus anhelos se conviertan en realidad. Que seas muy feliz junto a tu mamá. Un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Manuel, Yogi y Nori. Mis primeros años fueron esperando un contacto suyo. Es decir, me acuerdo de ya un poco más grande, tipo a los 5 años, preguntar por él y mi mamá decir que no tenía noticias suyas, que era un viajero y que estaría por el mundo. Foi nessa época que eu aprendi que perguntar ofendia. O álbum de fotos se tornou um brinquedo, entre tentador e proibido. Às vezes, quando eu passava pelas fotos dele, ela soltava alguma informação. A última que eu me lembro foi a de que ele tinha tido um infarto, paralisado metade do corpo, e que se ele era diabético e viajero, a lo mejor estaria morto. Não perguntei mais. E comecei a ter vergonha de querer saber, vergonha de querer ver as fotos. Vez por outra ela falava que algo no meu corpo parecia com ele. Falava até com carinho, e eu adorava. É engraçado como essas pequenas informações ganhavam importância. Ser parecida a alguém que não está. No soy muy buena mandando audios, no sé si lo hacen ahí cortar o qué onda. Sabes que nunca pregunté, tipo nunca hice preguntas, o sea, como que lo reacepté al toque, como que sí, yo siempre quise tener un hermano, y como que lo reacepté. Nunca pregunté por qué pasó tal cosa, no, o sea... Chao. Mi mamá me contaba historias en castellano, la Caperucita Roja. Cantaba el tema del elefante que se llamaba Trompita, que si se portaba mal, llevaba chachá en la colita. Comecei a escrever poesia. Adorava. E adorava que ela adorasse. Ah, e esta sim. Escreve o som da tosse, o som dos passarinhos, a zoada de uma rede, a zoada da cortina se abrindo e fechando, a zoada da árvore balançando, o som, a janela fechando e abrindo, a zoada de um avião passando, a zoada de uma pitanga caindo. Se não tiver palavra para escrever, inventa. Eita, era como del processo, né? Bonequinha Ruiva, com livro publicado, Tarde de Autógrafos. Ela tem apenas 5 anos de idade e desde os 3, Micaela já surpreendia a família com versos espontâneos. Apesar da precocidade, a menina leva uma vida pelo menos parecida com as de outras crianças na idade dela. Quando não está estudando, Micaela divide o tempo com as bonecas, sem deixar de dar asas à imaginação.
Essa ruivinha tímida de olhos claros cursa o segundo jardim em uma escola do bairro onde mora e ainda não sabe ler nem escrever. Quando vem a inspiração, ela fala o que sente para a mãe, que anota tudo. Micaela gosta de ouvir histórias, principalmente as de Clarice Lispector. Fala algumas frases que você já fez para colocar no seu livro. O papel, o palco da caneta. Fala outra. O mundo é branco, a gente tá escrito nele. Quando eu comecei a perceber que ela tinha essa vontade de dizer coisas lindas, eu comecei a explicar para ela o que era poesia. Aí comecei a estimular também, mas notava que não era toda hora que ela dizia. Mas aí as pessoas que liam, eu mostrava e gostavam, achavam muito bom. Aí resolvi fazer o lançamento do livro. O livro A Casa da Poesia vai ser lançado no Livraria Modelo, nas Graças, às 4h. E o Pernambuco em Manchete volta amanhã às 7 horas. Para você, uma excelente... Esta es la mejor. Yo arrancaría con esta. Resistencia, 19 del 12 de 1993. Micaela querida, te felicito mucho por tu libro. Me agradó leerlo y más aún sabiendo que una niña tan pequeña puede pensar y escribir cosas tan lindas. Me siento muy orgullosa por tus éxitos. Por las fotos veo que estás muy grande y bonita. Te pareces mucho a tu mamá. Tenemos muchos deseos de estar contigo, de tenerte más cerca nuestro. Quizás algún día se pueda cumplir. Espero que seas feliz y muy compañera con tu mamá. Ayúdala mucho con todo y en especial querela mucho porque ella es lo mejor que tenés en tu vida. Te amo mucho. Un fuerte beso y abrazo. Tu cartita es hermosa. La tengo bien guardada. Postdata. Miki, en la próxima carta te enviaré la foto que quieres, porque ahora no tengo ninguna. Um beijo, Jorge. Os envelopes azuis e brancos, as cores da nação argentina. Adorava tocar os selos e me sentir mais perto daquele outro mundo, daquilo que era mistério. Minha mãe dava a vida para me criar, renunciou a tudo para ser mãe. Por que eu ainda ia querer um pai? Você já tinha tudo. Era até injusto com ela ficar pensando no que faltava. E se não faltava nada? Em um domingo a gente estava no balanço do parque, eu e Maninha. Chegaram as meninas maiores e perguntaram se ela tinha me lavado com água sanitária. Ela riu e disse que não, mas era isso. Pensava sempre, e se eu tivesse nascido lá? Reprimí mis cuestiones y las guardé en un cajón, en la sombra, en lo que se volvió mi sombra. Oh my God. Go this way. Come on, let's go. Come on.
Vez por outra eu inventava uma língua e passava o dia falando. Dizia que era italiano. Acho que tinha vergonha, não queria magoar minha mãe. Ela perguntava se eu queria viajar e seguia a brincadeira, de arrumar as malas e planejar uma viagem até o extremo. Eu lembro bem daquele meu misto de expectativa e dúvida. Depois minha mãe casou com um homem que tinha os olhos iguais aos meus, e isso parecia representar muito para eles. Com o tempo, meu pai ganhou o título de pai biológico, e fui acolhida pelo marido e pela família dele, de origem portuguesa, super tradicional. Era a minha expectativa de deixar de ser diferente. Ele queria que eu chamasse ele de pai. Eu não chamava. Queria me adotar. Eu mudava de assunto. Em conversa com uma juíza, eles disseram que meu pai seria procurado e seria tido como morto. Sí, entiendo que está muy salado como los mecanismos, como estaba pensando como en las neurosis familiares, ¿no? De cada familia, como nada, muy salado. Y lo que... Ay, es que estoy caminando por la calle y Montevideo, oscuridad de noche, me da un poco de miedo. Así que voy a guardar el celular y te voy a mandar después un besito. Minha mãe se prometeu me levar para conhecer meu avô, de quem ela dizia que eu era uma cópia fiel. Talvez assim finalmente eu me reconhecesse em alguém. Ela falava dele com carinho. Ele era o único que se salvava, digamos assim. No resto do discurso, minha tia era uma chata e minha avó representava a fonte de tudo que eu tenho de ruim. És igual à tua avó, Micaela, é impressionante. E eu vivia esse fantasma da genética. Se me pareço tanto sem conviver, a qualquer momento pode chegar a tendência ao vício, a diabetes, a tudo de ruim. Via minhas fotos no frio, sofria no calor como um husky siberiano. Hoje tomo remédio pro calor. Eu tinha 11 anos. Um dia, já de noite, o telefone tocou. Minha mãe atendeu e começou a falar em espanhol, nervosa. Depois de muito, desligou e disse que tinha sido meu avô, que eles estavam questionando a minha guarda e que não dava mais pra gente viajar. Quem ia me sequestrar? 1 del 5 del 2000. Resistencia Chaco. Ana, estuve a la espera de que me mandaras tu nueva dirección como me habías dicho. Como aún no llega, mando esta a la antigua. Espero que la recibas. No sería justo dejar sin respuesta a la nena. Las fotos están preciosas. Me emociona verla tan grande y linda. ¿Cómo estás con tu nuevo bebé? Me gustaría volver a tener noticias tuyas. Les deseo para este año lo mejor, que seas muy feliz junto a tu familia, porque realmente te lo mereces. No quiero que se corte la esporádica comunicación que tenemos. Siempre anhelo tener noticias de la nena, ya que estamos tan lejos y no la podemos ver personalmente. Pero por favor, que esta distancia no nos separe. Con el afecto de siempre, Yoshi. O sea, me gustó, pero no sé si va con el audio. ¿Qué sentís tú? Minha mãe já não queria dar nosso endereço para eles. Íamos buscar as cartas na portaria do antigo prédio. Eu não sei bem o que pensava. O contato foi diminuindo até a inexistência. Aos poucos aprendi a me vestir igual às minhas novas primas, a dançar igual, trelar igual. Estudava inglês, claro. Era bem mais importante. A internet chegava nas casas. E com minha melhor amiga lembro que tínhamos 2 transgressões frequentes. Uma era beber vinho escondido.
e a outra era fazer pesquisa, no navegador que na época era Yahoo. Ela insistia em procurar o nome do meu pai. A gente sempre achava, mas eu sempre queria parar de brincar. Preferia pensar que podiam ter várias pessoas com aquele nome, ou que quem sabe teria sido antes dele morrer. Dia de domingo, a televisão brasileira perturbava minha relação com o mistério. Em nome do amor, encontros familiares, e eu anoitecia na melancolia rosada. Fiquem aqui as duas juntinhas. Vocês são irmãs? ¿Son? Hola Micaela, ¿cómo estás? ¿Qué tal pasaste tu cumpleaños? Por lo que leí la carta parece que muy bien. Me alegra mucho que haya sido así. Mica, creo que vos y yo nunca tuvimos oportunidad de hablar o de escribirnos, pero no porque no me haya interesado. Al contrario, siempre leí todas las cartas que recibía mamá, escritas por vos o por tu mamá. Lo que pasa es que soy un poco fiaca para escribir y como tu abuela te contaba todo lo que pasaba acá, a mí no me quedaba mucho por decirte. Pero ahora acabo de leer tu carta y veo que te has podido conectar por internet con la Argentina. Me encantaría que me dieras todos los datos para saber cómo entraste y así poder ubicarte yo en la red. Te cuento que yo varias veces entré a internet y estuve hablando con un montón de gente de otros países, pero nunca encontré a nadie de Brasil. No sé por qué será, supongo que tiene mucho que ver lo del idioma. Hasta que puedas mandarme una carta diciéndome cómo te enganches a la red argentina, te doy mi dirección de internet. Mi mail es hilaron@hotmail.com. Acá en Resistencia encontré un lugar donde se puede usar la computadora para conectar con internet y te cobran 8 pesos la hora. Son $8 más o menos. ¿Aún sigues escribiendo? Yo a veces también escribo porque creo que es una buena forma de descargar emociones. Bueno, me despido por ahora. Un gran abrazo y un beso gigante para vos y más besos para tu mami, tu tía que te quiere, Nora. Já por completar 18 anos, sob efeito de alguns anos de psicanálise, finalmente mando um e-mail para minha tia. Ela me responde num domingo. Diz que me conecte. Começamos a chatear. Pergunto pelo meu avô. Ele acabara de falecer, justo no Dia dos Pais. Em menos de 5 minutos, ela me pergunta se eu sei que tem uma irmã. Eu pergunto como, se meu pai está morto. Ela se choca, eu me choco. Lembro das vezes que rezei para ele no Dia dos Mortos. Le digo que preferiría que él estuviera muerto. Lo cuento a mi mamá, solo hace preguntas. Pareciera que no supiera nada. En pocos días me entero que aquella llamada en castellano había sido de mi papá, y mi mamá, tratando de cuidarme, prefirió no decirme. Es gracioso. Mientras lo escribo, mis dedos se aceleran. Voy a la cocina, me agarro galletitas dulces y me las como compulsivamente. Lo hago consciente. También corté el alcohol. No hace falta furar más a los sentidos. Ya ando sentindo muito. Bueno, son muchas cosas, ¿no? No puedo dar ahora una devolución de nada, porque es un poco tarde y porque estoy como pasada, digamos. Hay algo que atraviesa, que tiene que ser jodido. Eso. Igual mañana hablamos. Besito. En algunos días empiezo a recibir mensajes de mi papá en mi teléfono. Intercambiábamos centenas de mensajes por día, presentándonos, peleándonos, puteándonos. Él me cuenta cosas de su historia, cosas que por ahí las juzgaba como exageración de mi mamá. Cuestiones que, de hecho, ahora pasado a estar en contacto con un mundo totalmente distinto al mío, regido por otros códigos.
Hola. ¿Todo bien? Estoy acá tomando tereré en casa, acá hace un calor. Nada, sí, vino el miércoles creo, que vino para acá y almorcé con él un ratito nomás. Yo lo vi igual de cómo estaba. Le cuesta hablar así, le cuesta, parece que hace mucho esfuerzo para hablar y no le sale la voz. Pero la misma nomás, así como él me habla y no me deja hablar cuando se le canta, así, tipo, no sé. Y la foto la tengo que buscar y te la mando. Nunca me dijeron muy bien qué onda el papá, ¿viste? Yo no sé, digo, cuando me empezaron a hablar, ponele, pero mi mamá decía que él se quedaba como 2 noches sin dormir y que se drogaba mucho y que traficaba y que había estado preso. Me dijo a mí que había estado preso, pero me dice la abuela que estuvo preso porque le pusieron cosas en su valija, algo así. Pero por lo que contaba mi mamá, como cosas tremendas. Digo, que tenía como una creación de perros y que eso se confundía con el tráfico, o que llevaba droga de una parte a otra en la butaca de los colectivos. Yo no sé qué onda, si él decía eso a ella y ella lo creía, o si es verdad. Ay, perdón, no te hubiese dicho entonces, no sé. Igual, viste, como las historias yo nunca sé qué es verdad, qué no es. A las drogas le tengo re miedo por eso. No sé si te pasó algo así. 1, 2, 3. En los mensajes, mi papá me dice que vino a Recife por trabajo y que no me quiso buscar para no estorbarme. Entraba también en contacto con otro paradigma de frontera. Luchaba contra la idea neurótica de imaginarlo cerca. Vuelve el tema de las cartas rasgadas, de las llamadas colgadas. Ao mesmo tempo, ele contou coisas da minha história que, ainda que ele seja tido como um mitómano, mentiroso o compulsivo, me hacen estar segura de que el guión cambia de acuerdo con el que narra. Quem quer ver, vive. Quem não quer ver, não vive. As pessoas que querem ver, veem. Querida Miki, me puso muy feliz recibir tu carta. Me agrada que ya estés en la universidad y te guste estudiar. Disfrutaré tus logros, aunque sea a la distancia. Con respecto a tus preguntas, voy a ser breve y precisa. Confío en que me entiendas. Cuando tu mamá me dijo que te había dicho que tu papá había muerto, me causó un dolor terrible. En ese momento decidí cortar la comunicación porque yo no podía ser cómplice de tal mentira. Además, muchas veces que antes había llamado por teléfono, cuando me atendía tu abuelo, me cortaba. Tomé distancias con mucho dolor, pero con la firme convicción de que el día que vos fueras mayor ibas a conocer la verdad porque estarías capacitada para entenderme. Sufrimos mucho con tu abuelo al no tener noticias tuyas, pero nunca dejamos de quererte y considerarte miembro de nuestra familia. Te prometo que siempre contestaré tus cartas. Me va a agradar tener comunicación y que me cuentes muchas cosas de tu vida. Recibe un fuerte abrazo y un beso grandote. Te adoro, Yogi. Sabes que tengo muchas cosas así que como lagunas en mi cabeza, muchos momentos cruciales de mi vida, o sea que no me los puedo acordar, no sé por qué. Pero me parece que sí, eso, no sé. Lo que me importaba era mi hermana, pero ellos decían que su mamá no quería que ella se enterara de mí.
cuando me mudé para Brasil, que ahí sí que entré a mi Orkut jodiendo, yo tenía 14 años, y vi tu mensaje, hola Carlos, soy tu hermana. Y yo, ¿qué? Es que vos imaginate, vos abrís tu Facebook, ponele hoy y tenés tipo un mensaje en tu biografía, en tu biografía que dice, hola, soy tu hermana. Como que fue tipo, ¿qué? Pero no sé, porque como yo había visto tu foto antes, la misma foto que tenía mi papá en la computadora es la misma foto que tenías vos de perfil. Entonces, me acuerdo que en el momento yo pensé, no, mi papá debe estar con esta mina o algo así, como que eras la amante de él, qué sé yo, ¿viste? Fue lo primero que pensé. Que massa, né? Y otra cosa que me parece como anecdótico, gracioso de esto de editar la película a distancia es cómo nos vamos conociendo por WhatsApp. No sé, me parece que se va poniendo intenso y es todo por WhatsApp. Igual también es cierto, después pensaba que como en general hoy en día la mayor parte de mis vínculos son a distancia y a vos te debe haber pasado también. Entonces, nada, besito. Meu pai então veio me visitar. Fui dirigindo até o aeroporto, o encontrei naquela saída de pedestre. Ele entrou no carro e eu o levei até um hotel, cheio de bandeiras de vários países hasteadas na fachada. Precisei ser forte. Recuerdo esta tiça. Fico pensando se hoje eu faria a mesma coisa. Chegando lá, subimos até seu quarto. Ele queria me dar um presente. Que a subida do elevador seja sentida como larguíssima e a entrada no seu quarto como uma cena surreal. Aí ganhei a minha primeira e única câmera, com a que certamente filmei alguns dos planos que aqui se veem. Por que não me nasceu seguir filmando o encontro? Não sei. Aquele foi o meu único momento sozinha com ele, de um fim de semana inacabável e intenso. Uma vida inteira que tratava de ser elaborada em mesas de restaurantes e passeios turísticos. Conversas improváveis, impossíveis. No tengo registrado el momento en el que yo le dije a papá que yo sabía que tenía una hermana. No lo tengo registrado, no sé cómo fue, no sé si se lo dije personalmente. No me entra en la cabeza, te juro que no me acuerdo. No. Trato de hacer memoria, trato de acordarme así, pero no me sale. Meu pai se foi e eu continuei no meu berço, a me sentir de outro canto. Não, eu sou daqui. É das frases que mais saem da minha boca. Até que eu decidi estudar cinema na Argentina, a contragosto da minha mãe, que queria que eu fosse para a Europa. Aquele espanhol da Espanha que eu tinha estudado não condizia com quem eu era. Logo me esforcei por ser portenha. Tomar mate? Sim. Querer facturas? Sim. Tomar fernet? Sim. Engordei 15 quilos. Lembro do dia em que quis chorar, quando disseram que eu usava decote porque era brasileira. Hola, otra cosa que me quedé pensando es eso, que te quería comentar, es en cuanto a la estructura, como que al principio tu mamá está re presente y medio que después desaparece, como personaje digo, ¿no? Para pensarlo. Comecei a tramitar minha dupla nacionalidade. E para isso eu andava de um lado para outro com a certidão de casamento dos meus pais, que permaneciam casados. Permanecem até hoje. Percorri toda a cidade, os bairros mais distantes, num choque de expectativa e realidade, como quem busca um pai que não quer te assumir. Aquela identidade argentina era um atestado de aceitação,
eu começava a ter história oficial. Entrar na fila de passageiros nacionais na migração de um país para outro me genera emoción hasta hoy. Es como si toda esta historia se me escapara de las manos y hiciera falta algo palpable para hacer de eso un hecho. Toda mi vida fue como ida y vuelta, ida y vuelta. Yo no sé que nací acá y cuando era muy chiquita, tipo meses, me fui a vivir a Resistencia. Ahí tenía 1 o 2 años. Volví, me quedé hasta los 3, 4, 5, no me acuerdo, y ahí me fui otra vez. A los 14 me vine para Foz y yo estudiaba en Puerto Iguazú, me iba todos los días de Foz para Puerto Iguazú, atravesaba la frontera, el maldito puente, hasta que después me fui a vivir sola con una amiga a los 15. Entonces vos también sos brasilera. Sí, obvio, yo nací en Foz. Tengo sangre argentina nomás, en parte de papá, pero yo soy brasilera. Acontecia também de eu não querer ser brasileira e às vezes tampouco querer ser argentina. É como se eu não desse conta do peso de carregar uma nacionalidade, seus estereótipos, a imagem que eu mesma construo desses povos. Aos poucos, fui liberando meu corpo para requebrar menos, para ser mais verdadeiro com ele mesmo. Lembro da minha frustração quando eu peguei 12 horas de viagem de ônibus para passar o meu primeiro aniversário depois de grande com a minha família no norte da Argentina. Vino com soda, dormir la siesta, tomar la leche, aquela paisagem seca, barrenta. Eu era super diferente, estrangeira, estrangeira, estrangeira. Meus primos me olhavam com um silêncio constrangedor. Os adultos me faziam contar quem eu era, quem eu sou, quem eu aspirava a ser. Essa sensação de constante revisão de identidade era um pouco enlouquecedora. Muita mente para uma cabeça já cabeçuda. Ao mesmo tempo, aquela casa materializava as fotos proibidas por mim mesma. Me concedia a locação de uma história que nunca me chegaram a narrar. E eu sempre voltava lá. Uma das vezes, já depois de haver nos conhecido em Buenos Aires, eu e minha irmã nos encontramos lá, em Resistencia, Chaco. Hacía calor y tomábamos tereré. Ella, con otro nivel de confianza, abría los cajones y encontraba fotos antiguas. Había una foto tuya en la casa de la abuela y yo siempre preguntaba quién era esa nena, que era un bebé, y a veces la abuela me decía una sobrina, el abuelo me decía otra cosa, la tía me decía otra cosa, tipo nunca combinaba. Espera que estoy pensando. Sí, uno se va volviendo grande, yo creo, o sea, vamos creciendo y entendemos las decisiones de adulto de nuestros padres desde otro lugar. O sea, se ve desde otra perspectiva, que no significa nada más que eso, ¿no? No es que ahora, no es que tiene que ser un redescubrir y entender. No sé, mientras te escuchaba pensaba, como claro, no es que eso va a significar que se va a solucionar todo, pero sí está bueno como resignificar y ir comprendiendo las cosas desde otro lugar. ¿Qué más? Os dias no Chaco não eram menos silenciosos, resistentes. Ensaiava perguntas. Elas se equilibravam no canto da boca. Morriam de medo de cair. Perguntava Fendi. E lá ainda mais. Terra estranha, pisar no chão devagar. Depois de tomar a taça de espumante que eles servem quando você sobe no ônibus e fechar a cortininha da cadeira exclusiva, chorei por um pouco mais de 1000 quilômetros. Pensava como minha mãe podia ter ido parar ali e nos vinculado com aquele mundo tão feio, aquela cidade perigosa, calorenta, pior que Recife. Voltei com febre, perturbada. Voltava o e se essa não fosse a minha história, esse não fosse o meu pai, minha mãe não tivesse viajado para Salvador da Bahia. É engraçado, eu sempre questionei os passos dela, como se ela tivesse culpa,
e ao mesmo tempo como se fôssemos uma só, simbióticas. Reflexão sem futuro. Naquele momento eu decidi que não voltaria mais ali. Parece que cada vez ficava mais claro que minha zona de conforto era o desconhecido. Na Argentina me incomodava quando me convidavam para uma feijoada, ou quando me apresentavam uma pessoa pelo simples fato dela ser brasileira. Me dei conta de que me compadecia quando descobria que uma pessoa era estrangeira, como se aquilo a diminuísse, fizesse dela estranha, de fora. Questões pragmáticas implicaram que eu voltasse para o Brasil. Uma migração de volta. Foi se intensificando uma angústia no peito. Uma sensação de prisão, um medo da violência urbana. Uma vontade de estar em casa. Uma rejeição à forma como se vive a rua no Recife. Eu já conhecia essa dor. Bessière. Che, mandaste mensaje a papá. Parece que con él va a ser un poco complicado. Primero porque él no está hablando con nadie, nada. Pero te iba a decir, anda despacio, muy despacio, porque, o sea, anda con cuidado, no quiero que te diga cosas feas y todo eso, porque es de él hacer eso. Yo ya lo ignoro, o sea, Ele não chegou a escutar meu áudio. Escrevi para minha avó na expectativa de gravar áudios para o filme. Ela disse que estava gripada e que quando eu melhorasse me passava seu WhatsApp. Essa voz que escutamos na verdade é de uma atriz. Ela não quis gravar. Pedi as cartas que eu mandava quando criança. Ela já não tem. As diapositivas daquele tempo também foram descartadas quando ela mudou da casa para um apartamento. A locação do meu imaginário argentino tampouco existe mais. Meu último contato com meu pai foi quando eu perguntei pelas nossas origens de judeus russos. Para ele parecia que minha curiosidade guardava intenções escusas. Não me busquei mais. Sabrá Deus que se lhe ocorre. Não gosto de silêncio. O nome Hugo me salta aos olhos até na verificação do caixa eletrônico. Me llama mi hermana. Me dice que ele está en el hospital, por morir. Yo, workaholic en víspera de rodaje. Me preguntaba qué me tocaría hacer si se muriera. Ella quería que lo llamara, no lo hice. No sabía con qué códigos manejar la relación con una muerte con la que conviví con relativa naturalidad por más de mitad de mi vida. Una semi-muerte, un semi-déjà vu. Salió del hospital y se fue de la triple frontera al Chaco, a los cuidados de la abuela. no sé, me da un poco de cosa que después se enteren de algo de la película y eso, y queden locos y se enojen con vos, ¿entendés? Porque ellos son súper reservados, súper, ultra, mega reservados, imagínate. Se enteren que hay parte de la historia de ellos, de la historia de la familia, estar en una película para ellos va a ser lo peor, creo yo, ¿no? O sea, conociéndolo de cómo son, de tu historia me parece perfecto.
Lo que yo te puedo contar es lo que yo sé, que es lo que ya te dije. Pero, o sea, mucho más no me acuerdo. Eu volto a me questionar sobre a importância da ausência. Certa vez li que mãe não é sujeito, é desejo. Pienso en cómo transferimos para los espacios, para las ciudades, nuestras broncas y proyecciones personales. Língua mãe, terra mãe. Cargamos a los territorios de problemas cuando ellos más bien son nuestros. Me acuerdo de la sensación de rechazo que pautó toda mi vida. Aprendí a rechazar ante el rechazo. Veo que eso se transpone a mi relação com as nacionalidades. Acho que busquei imigrantes para compartilhar essa sensação, mas talvez agora eu me dê conta que a diferença deles, eu me sinto imigrante nas duas nações, sempre exiliada. Por não aceitar estar aqui, eu busco estar no mundo. Acho que só sei o que não quero. E as viagens viraram um mecanismo de cura, de vida. Quando o corpo, coração e mente entram em ebulição, aparece uma viagem para sublimar. O estar presente toma outra conotação. É preciso consumir vida antes do prazo de validade, antes do próximo voo. Ceci não acha isso saudável. Diz que há algo de ansiópata nisso tudo. Te acompanho al Chaco, me dice. Te hago el aguante. Yo me había prometido no dar un paso más para verlos. En la hora de planificar la ida, me vi con el cuaderno abierto. La página intitulada Mi papá seguía em blanco. Em seguida me dou conta de que já não haviam perguntas. As que não foram feitas, hoje sei que tampouco seriam respondidas. Ese final, ¿no? ¿No? Hacé una vez más. Decilo de verdad, convencida. Em seguida me dou conta de que já não haviam perguntas. As que não foram feitas, hoje sei que tampouco seriam respondidas. Talvez o lugar de pai realmente seja um estado místico, incerto por natureza, improvável para ele mesmo. Minha memória não está en el otro. Me hago cargo de reescribir mi historia, aunque me pueda equivocar. Minha relação com o cinema nunca veio da cinefilia, passa pelo corpo, por tudo que o contato com o universo de um filme me comove, me provoca. Nem sempre posso ver tanto, toca muito. Eu tinha brigado com a escritura. Quando ela ganhou importância eu cansei, travei, me neguei, ou ela se negou depois do segundo livro. Tomei o documentário como uma ferramenta, achava que era hora de investigar. Depois foi me frustrando descobrir o que na verdade não me intrigava. O mistério sempre esteve comigo, mas era uma pergunta que eu não sabia fazer. Na impossibilidade de falar, as tramas surgiram como cura. Personagens me ajudavam a elaborar o que por toda uma vida não soube dizer. Eles fazem e falam muitas vezes por mim. Reivindicação boba. Micropolítica cotidiana, de pequenezas que às vezes se quebram. A veces me parece que sigo escribiendo para hablarle a mi mamá. Volto ao estado de poesia, a embriaguez, o senti como desfrute. Precisei mentir para mim mesma e me propor a roteirizar essa história. Só assim ela saiu da gaveta, dos HDs, da sombra. Vuelvo al cine del azar, me hibridizo, permeabilizo minhas fronteiras, não apenas no discurso. Me dou conta de que é preciso narrar para se lançar a viver novas histórias. Me da la bronca exponerlo todo, exponerlos a todos. E aqui compartilho um filme Necessidade, película que se hace para comprender a la vida, que se vea sentida, aunque no se la comprenda. ¿Tocaste la cámara? Se movió y tú te apuraste. Sí, y te apuraste a sacarlo. Sí. ¿Sí? Ok. Senta aqui comigo nessa pedra. Descobre teu drama, meu sangue, rio escuro.
pra pegar.